Eu sou Antônia, mais conhecida como Tonha do Norte, e desde pequena a vida me ensinou a força da terra. Nascida e criada em Marabá, no Pará, a vida de roça me corre nas veias. Não tem luxo por aqui, e nem o busco. O que a gente tem é a terra, a roça e o trabalho que não acaba nunca. O dia começa cedo, bem antes do sol se mostrar na montanha. Não tem frescura, não tem moleza. Eu já nasci sabendo que o campo exige trabalho e respeito. Naquele dia, como tantos outros, me preparei para a tarefa que era comum: ir à mata buscar lenha para o fogo. Peguei a enxada e o facão e segui sozinha, como sempre fazia. A floresta, densa e misteriosa, nunca me trouxe medo. Cresci ouvindo as histórias de minha avó sobre as coisas estranhas que podiam acontecer por ali, mas nunca dei muita atenção. Quem vive da terra sabe que o campo não tem tempo para histórias fantasiosas, e eu sou mulher de pouca conversa. A mata é parte de mim, e eu sou parte dela. Caminhei por entre as árvores altas, sentindo o cheiro da terra molhada e o som da vegetação a se mover, suave como um sussurro. O ambiente era calmo, quase acolhedor. A vida aqui é simples e direta. A natureza em sua forma mais crua, sem rodeios. Lembro-me de um pensamento rápido que cruzou minha cabeça. Algo sobre as histórias que eu ouvia na infância. Mas logo o afastei. Não acredito nessas coisas. Para mim, o campo é o campo, simples assim. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. A cada passo que eu dava, a mata parecia se fechar ao meu redor. O cheiro da terra, do mato, estava mais forte, mas algo estava diferente. Não era o tipo de silêncio que eu costumava conhecer. Era um silêncio pesado, denso, como se o ar estivesse comprimido, prendendo até a respiração. Normalmente, o som dos pássaros, o canto das garças, o farfalhar das folhas ao vento preenchiam a floresta. Mas naquela manhã, nada, nenhum som. Nada além do som dos meus próprios passos, e isso me incomodava. Continuei a caminhar, mais atenta ao que estava à minha volta. Algo parecia estranho, mas não conseguia identificar exatamente o que era. A mata, que sempre fora acolhedora, agora parecia opaca, como se tivesse perdido a vida. Por um instante pensei em voltar, mas a necessidade de lenha falava mais alto. Porém, meu corpo já estava tenso, ciente de que alguma coisa estava errada. Eu segui em frente, sem querer dar muita atenção à sensação desconfortável que me invadia. A floresta, em sua usual vastidão, parecia mais cerrada, mas de repente, uma clareira surgiu à minha frente. Fui atraída para lá como se algo invisível me chamasse. Olhei ao redor e o que vi me causou uma estranha sensação de vazio. Nenhuma vida, nenhuma folha se mexia, nenhum inseto. A clareira estava deserta, como se a própria natureza tivesse sido engolida. O vento cessara e o mundo parecia ter parado. Foi ali, naquele silêncio opressor, que uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Algo estava errado, mas não havia nada a meu redor para explicar. Mesmo sem entender, sabia que havia algo naquelas sombras que não estava em harmonia com o resto da floresta. A caminhada pela mata já não era a mesma. Cada passo parecia mais pesado, e ao olhar ao redor, tudo estava quieto, como se a própria floresta estivesse aguardando algo. Quando fui me aproximando de uma segunda clareira, algo à distância chamou minha atenção. Entre as árvores, uma silhueta escura se destacava contra a luz fraca que filtrava pelas folhas. Era um homem, alto, magro, vestido de preto da cabeça aos pés. Mas algo naquela figura não parecia certo. Tentei focar,
tentando entender o que eu estava vendo, mas à medida que me aproximava, o homem continuava imóvel, como se me esperasse. O contorno de seu corpo era indefinido, como se estivesse misturado com a sombra das árvores. Mas os olhos, aqueles olhos me paralisaram. Não eram olhos humanos. Eram brancos, leitosos, sem pupilas, e pareciam brilhar à medida que olhavam diretamente para mim. Fiquei estática, como se estivesse hipnotizada por aquele olhar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Por um momento, tentei convencer a mim mesma que era apenas uma ilusão, o reflexo da luz nas folhas, mas a sensação que me tomava era palpável. O medo começou a se infiltrar em meu corpo. Minha mente tentava procurar explicações, mas o homem apenas me encarava imóvel. Então, ele fez algo que me gelou até os ossos. Levantou o braço e apontou para mim. No instante em que seu dedo se levantou, uma pressão enorme tomou conta da minha cabeça. Não era um som, mas uma sensação. Como se vozes distantes, gritos abafados, começassem a invadir minha mente. Uma multidão de palavras incompreensíveis, um caos mental que me sufocava. O ar ficou espesso, como se algo estivesse prestes a me esmagar. Eu queria gritar, fugir, mas o terror me paralisava. A pressão em minha cabeça aumentava, uma dor lancinante que parecia querer rasgar o crânio. As vozes, aquelas vozes, se multiplicavam em minha mente. Gritos abafados que misturavam palavras incompreensíveis e ameaças veladas. Eu não conseguia mais distinguir os pensamentos dos gritos, como se minha própria mente estivesse sendo tomada por uma força invisível. Cada palavra que surgia em minha cabeça era mais insuportável que a anterior, e a sensação de que algo me observava, me caçava, se intensificava a cada segundo. O homem de olhos brancos não se movia. Ele permanecia ali, parado entre as árvores, me encarando, me invadindo com aquele olhar vazio e frio. A sensação de estar sendo consumida por aquele ser era opressiva, e cada tentativa de me afastar parecia inútil. Meus pés estavam pesados, como se a terra embaixo de mim tivesse se tornado mais densa, mais pegajosa. O que deveria ser uma simples caminhada parecia agora um esforço titânico, como se a própria mata estivesse sugando minhas forças, me mantendo ali, cativa de algo que eu não compreendia. Eu tentei correr, mas a cada movimento o ar parecia mais espesso, mais denso. As árvores ao redor se distorciam, se aproximando de mim, como se quisessem me prender ali para sempre. Meus músculos, cansados e fracos, não respondiam como deveriam. Cada passo parecia um esforço descomunal. Eu estava sozinha, perdida, e o terror parecia me consumir por dentro. Era como se a floresta, o ar, o mundo ao meu redor tivesse virado um pesadelo sem fim. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, consegui sair da clareira. Mas não olhei para trás. Eu não ousei. A única coisa que importava era estar longe daquele lugar. Eu sentia a necessidade de fugir, de escapar daquele mal que me seguia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia entender o que acontecera. Algo me dizia que não estava a salvo. Algo mais me aguardava. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de estar sendo observada não me deixou. A porta da casinha, que sempre me acolhera, agora parecia estranha, quase ameaçadora. O vento não fazia mais o som tranquilo que eu conhecia, e o estalar da madeira da casa me soava como passos distantes. Aquele lugar que antes me era seguro, agora parecia repleto de sombras e olhares invisíveis, como se a mata, ou talvez aquele homem de olhos brancos,
tivesse me seguido até ali. Tentei de todas as formas racionalizar o que tinha acontecido, mas as vozes em minha cabeça, ainda presentes, me impediam de pensar claramente. Eu havia fugido, sim, mas por quê? O que aconteceu naquele lugar? Não havia respostas, e isso me consumia. Não era mais o medo imediato que sentia antes, mas uma ansiedade constante, uma sensação de estar sendo observada a cada segundo. A normalidade da vida cotidiana não me trazia mais conforto. Meus passos dentro de casa ecoavam de forma diferente, como se tudo ao meu redor estivesse alterado. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais pesado. Eu, que sempre fui cética em relação às histórias de assombrações e lendas, agora não sabia mais o que acreditar. As histórias que ouvia na infância sobre coisas estranhas que moravam na mata tomaram um novo significado. Agora eu as via com outro olhar. Aquelas coisas não eram apenas histórias, elas eram reais e eu estava diante delas. O que encontrei naquela mata, aquela presença, algo mais estava à espreita, algo que eu não podia compreender. Os dias seguintes passaram lentamente, mas o silêncio de antes não voltou. Em vez disso, um sussurro constante tomou o lugar da paz. As vozes que me invadiram na mata, aquelas gritos distantes e desconexos, agora estavam dentro da minha cabeça, sempre presentes. No início eram fracas, quase imperceptíveis, mas logo se tornaram claras, nítidas. Cada frase parecia uma ameaça sussurrada com pressa, e as palavras não faziam sentido. Elas vinham de todos os lados, como se estivessem em mim, ao meu redor, como se o próprio ar estivesse saturado delas. Volte, volte para o lugar de onde você fugiu. Uma voz dizia, enquanto outra, mais grave, repetia: a verdade está lá, embaixo. Não entendia o que significava, mas o peso daquelas palavras era inescapável. Cada vez mais, as vozes se tornavam mais fortes, como se estivessem se aproximando de mim, entrando no espaço da minha mente, controlando meus pensamentos. Eu tentava ignorá-las, mas o peso era demais. Não podia mais afastá-las, como se elas já tivessem se enraizado no meu ser. No início, ainda conseguia realizar minhas tarefas diárias, mas agora, até a simples ação de cozinhar ou varrer a casa se tornava uma batalha. Eu ouvia as vozes enquanto mexia na comida, enquanto trabalhava, enquanto tentava descansar. Elas me acompanhavam, sussurrando e ameaçando. E em algum lugar profundo dentro de mim, algo se despertava. Parte de mim desejava saber o que aquelas vozes queriam, queria entender o que estava acontecendo, mas a outra parte de mim sentia um terror tão profundo que mal podia respirar. A sensação de que estava sendo chamada de volta àquele lugar, àquela mata, me dominava. Eu sabia que não podia ignorar mais. Algo me puxava, algo que eu não compreendia, mas que não podia mais resistir. Eu não sabia como nem porquê, mas meu corpo, minha mente, estavam sendo guiados de volta àquela mata. As vozes eram mais intensas agora, mais claras. Elas não me davam escolha. O medo que antes me paralisava havia se transformado em algo diferente. Uma sensação estranha de que algo maior estava acontecendo, algo inevitável. Cada passo que eu dava me aproximava mais da clareira, e o peso das vozes me apertava o peito, me sufocava. Elas gritavam, exigiam que eu chegasse até lá. Volte, ou nunca entenderá. Quando finalmente entrei na clareira, ele estava lá novamente,
parado entre as árvores, aguardando, o homem de olhos brancos. Agora, não havia mais dúvidas em minha mente. Ele não era humano, era uma entidade, algo que dominava os pensamentos e a percepção das pessoas, atraindo aqueles que se perdem em sua presença. Eu sentia que ele me conhecia, que ele sabia o que estava em minha mente. Aquele ser, aquele monstro de olhos leitosos, não era apenas uma figura de pesadelo, mas uma força capaz de controlar, de manipular os que ousavam se aproximar. Ele levantou o braço e apontou para mim. O frio se espalhou por minhas veias e as vozes se tornaram ensurdecedoras, como uma tempestade de palavras que rachava minha cabeça. Eu estava prestes a ceder, a ser consumida mais uma vez pela pressão mental. Mas então, algo dentro de mim se quebrou. Eu não corri, eu não fugi. Olhei para aquele ser com os olhos mais firmes que eu jamais havia tido. Não houve gritos, não houve mais dor. O homem, aquela coisa, parecia hesitar, como se tivesse sido desafiado de alguma forma. De repente, ele desapareceu, sumiu nas sombras e as vozes se calaram. O peso se desfez, a pressão foi embora, mas eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim havia mudado para sempre. Eu sabia que não entenderia completamente o que acontecera, mas algo em minha alma havia se transformado. Ao retornar à minha casa, o campo, a roça, tudo parecia distante, irreconhecível. Eu me afastei de tudo o que conhecia. O segredo que carregava comigo seria meu, e ninguém jamais acreditaria em minha história. Eu sou João Cardoso, mais conhecido por João Pé de Bicho, naquelas bandas de Canaã dos Carajás, no Pará. O ano era 1983. E a vida, como sempre, seguia simples e dura no interior. Como mateiro, eu conhecia cada pedaço da mata e não me amedrontava com facilidade. Naquele dia, depois de mais uma jornada no roçado, eu caminhava sozinho pela trilha de volta para casa, já com a noite se aproximando. O céu começava a se encobrir com nuvens pesadas, e o vento, que antes era suave, agora soprava de maneira estranha. O mato estava silencioso, algo que me chamou a atenção. A floresta, sempre viva com o som dos pássaros e dos pequenos animais, parecia absorver todos os sons. Tudo estava calmo demais. A trilha que eu percorria era estreita, ladeada por árvores altas e espessas. As sombras das folhas balançavam com o vento e a cada passo o cheiro da terra molhada invadia minhas narinas. A sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim, mas eu tentava ignorar. Não era a primeira vez que me sentia assim, na verdade. Era um pressentimento que eu já havia tido outras vezes. Foi então que eu ouvi um rugido forte, vindo de algum ponto da mata, logo à minha esquerda. O som parecia distante, mas com uma ressonância tão poderosa que me fez parar imediatamente. Não era o rugido de uma onça, como eu conhecia. Não era de nenhum animal que eu soubesse. Algo me dizia que aquele som não era normal. Eu fiquei ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo, mas a resposta não veio. Apenas o som ecoando, até que se calasse, deixando um silêncio ainda mais pesado. O silêncio da floresta me engoliu novamente. Mas algo estava fora do lugar. O rugido que ouvira ainda ecoava na minha mente. Não era o som de qualquer bicho comum, daquelas que a gente ouve nas matas por aqui. Era profundo, gutural, com um tom que parecia vir de um lugar distante e escuro. Eu sabia que aquela não era uma simples onça.
Algo dentro de mim me dizia que aquilo não era natural. Eu me forcei a andar, tentando manter a calma. O caminho à frente parecia cada vez mais sombrio, como se a própria mata quisesse me engolir. As árvores ao redor, altas e imponentes, pareciam sussurrar uma língua que eu não entendia. O vento, que antes era suave, agora se tornava mais frio, cortante. Olhei para o chão, onde a trilha era coberta por folhas secas e galhos quebrados, sinais de animais que passavam por ali. Mas nada estava no lugar. Nada parecia certo. A cada passo, o ambiente parecia se fechar mais, como se algo estivesse me observando, me esperando. A sensação de estar sendo seguido começou a crescer. Passei a ouvir o estalo das folhas secas sob os meus pés, mas o som de repente se misturou com algo mais distante, mais ameaçador. O rugido. Fui me aproximando do local de onde parecia vir, com o coração batendo acelerado. Não havia mais dúvida. Era a onça. Mas ao contrário do que eu imaginava, ela não estava rugindo de longe. Ela estava ali, me esperando. Quando finalmente a vi, meus olhos quase não conseguiram acreditar no que estavam vendo. Seus olhos eram como duas esferas brilhantes, com um brilho antinatural, quase hipnótico. Não era uma onça comum. Não era uma besta qualquer. Ela estava ali para me encarar. Eu congelei no lugar. Aqueles olhos brilhando, com um fulgor que eu nunca tinha visto antes, pareciam me atravessar como lâminas afiadas. A onça, tão imensa quanto qualquer lenda que eu já tivesse ouvido, estava parada a poucos metros de mim. Mas algo não estava certo. Sua postura, tranquila demais para um predador, me fez perceber que eu não estava diante de um simples animal. Era como se ela fosse mais do que uma besta selvagem, como se fosse algo além da natureza. Ela não se movia, mas seus olhos nunca deixavam os meus. A pressão na minha cabeça aumentava, uma sensação de pavor que eu nunca havia experimentado. Eu sabia que se não fugisse logo estaria perdido. O instinto de sobrevivência me empurrou para trás, tentando me afastar daquele olhar penetrante. Dei um passo, depois outro, e então ela se moveu. Devagar, quase flutuando, ela começou a me seguir. A cada passo que eu dava para trás, ela avançava com a mesma calma, seus olhos fixos nos meus, como se esperasse algo de mim. Eu podia sentir meu corpo cada vez mais pesado, a sensação de não conseguir respirar direito. A floresta ao redor parecia sumir, e a única coisa que existia era aquele olhar penetrante e a presença da onça, que agora parecia me envolver de maneira sobrenatural. Quando eu estava prestes a perder o controle, algo aconteceu. A onça desapareceu, como se tivesse se desfeito no ar, deixando apenas um vazio denso onde antes ela estava. Fiquei ali, parado, o corpo tremendo e a mente atordoada. Não sabia o que havia visto, mas algo dentro de mim sabia que não estava acabado. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. A cada passo que eu dava, o ar ficava mais pesado, mais denso, como se a própria terra tivesse se fechado ao meu redor. O que eu tinha visto, o que tinha sentido, não se afastava da minha mente. Eu tentava convencer a mim mesmo de que não passava de uma ilusão, um truque da minha mente cansada. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Aquele rugido, aqueles olhos, a maneira como a onça desapareceu, não eram coisas que se esquecem facilmente. Quando finalmente cheguei em casa, o céu já estava completamente escuro e o silêncio da noite parecia mais profundo do que o normal.
A princípio, tudo parecia igual. As paredes de barro, o fogo ainda aceso no pequeno fogão a lenha, o cheiro da madeira queimando, mas não estava igual. Eu sentia uma inquietação crescente, uma sensação de que a floresta ainda estava me observando, que aquela presença invisível estava me seguindo. Passei a noite virando na cama, com os olhos abertos, tentando afastar o pensamento de que a onça ainda estava lá, perto. O que era aquela criatura? Algo me dizia que não se tratava de um animal. Lembrei das histórias que os outros mateiros contavam sobre entidades disfarçadas, coisas que se apresentavam como bichos para enganar os homens e levá-los à morte. Mas eu sempre achei essas histórias exageradas, próprias de gente supersticiosa. Agora, as palavras que antes me pareciam fantasiosas começaram a fazer sentido. E então, algo mais. Meu corpo estava diferente. Não era apenas o medo, mas uma sensação estranha de fraqueza. Meus músculos estavam doloridos, como se tivessem sido pressionados por algo invisível. O medo se transformou em outra coisa, algo mais insidioso, uma sensação de perseguição. Eu sabia que aquilo não havia acabado. O pior estava por vir. O dia parecia comum, mas algo dentro de mim sabia que não seria. Eu estava indo para o roçado, a mesma rotina de sempre, mas a floresta ao meu redor parecia mais densa, mais ameaçadora. O vento estava calmo e o sol tentava romper as copas das árvores, mas a sombra ainda me envolvia de uma maneira estranha. Eu caminhei por alguns minutos, sempre com o pensamento pesado, até que o rugido, o mesmo rugido de antes, rompeu o silêncio. Só que desta vez não foi apenas o som. Era como se a criatura estivesse mais próxima. Antes que eu pudesse reagir, a onça apareceu, surgindo entre as árvores, seu corpo maciço e seus olhos brilhando com aquele fulgor incomum. Ela não se moveu, mas sua presença foi sufocante. Eu tentei dar um passo para trás, mas antes que eu pudesse sequer pensar em fugir, ouvi algo que me fez gelar os ossos. A onça falou. João, disse a voz arrastada, quase humana. Minha pele arrepiou e o pavor tomou conta de mim. Aquela voz, sem dúvida, não era do animal. Ela carregava algo sombrio, algo maligno. A maneira como meu nome foi pronunciado fez com que todo o sangue fugisse das minhas veias. Eu fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo. O medo me consumia de tal forma que parecia que minha alma estava sendo arrancada do meu corpo. A onça deu um passo à frente, seu corpo imenso se aproximando de mim. Cada movimento dela parecia ter um peso sobrenatural, como se o próprio tempo estivesse desacelerando. Com um esforço sobre-humano, recuperei o controle do meu corpo. Um instinto selvagem tomou conta de mim, e eu dei um salto para o lado, correndo como nunca antes. Não olhei para trás, mas sabia que ela estava me seguindo. Só parei quando a floresta ficou silenciosa novamente. Eu estava ofegante, meu coração batendo descompassado. Agora eu sabia o que realmente estava diante de mim. Aquilo não era uma onça, era algo muito pior, algo maligno que se disfarçava de animal, esperando para me devorar. Nos dias que se seguiram ao encontro com a onça, algo dentro de mim começou a se romper. Minha saúde, que antes era forte como a de qualquer mateiro, começou a se deteriorar rapidamente. No início, pensei que fosse o cansaço, a pressão do medo que eu havia experimentado. Mas logo percebi que não era só isso. Meus ossos estavam doloridos,
Minha cabeça queimava como se tivesse fogo dentro de mim, e a fraqueza me dominava a cada manhã. Eu mal conseguia me manter de pé. A febre parecia me consumir, e eu passei dias inteiros suando, tremendo, sem conseguir repousar. O que havia acontecido comigo? Eu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia entender. Naqueles dias de delírio, a única coisa que me confortava era a ideia de que talvez fosse apenas uma doença passageira. Mas uma parte de mim sabia que não era só isso. Aquela criatura, a onça, havia me tocado de alguma forma, e sua presença maligna estava agora dentro de mim. Foi então que comecei a ouvir as histórias. Um dia, sentado na porta de casa, já sem forças para trabalhar, ouvi uma conversa entre dois velhos moradores. Falavam da onça que fala, uma entidade que, segundo eles, se disfarçava de onça para atrair suas vítimas. Contavam como ela usava a aparência do animal para se aproximar, mas que não era uma criatura qualquer. Era uma força maligna, antiga e imortal, que se alimentava das almas dos incautos. As palavras daqueles velhos pareciam se encaixar em tudo o que eu havia experimentado. A onça que falou o meu nome, a sensação de estar sendo seguido. Não era um simples animal. Era algo que estava além de tudo o que eu conhecia. A cada dia, minha mente se preenchia com mais certezas. Eu estava lidando com algo muito mais poderoso e maligno do que uma simples besta selvagem. O terror se aprofundava. Eu não sabia o que fazer ou como escapar de algo tão grande, tão implacável. Os dias que se seguiram àquela conversa com os velhos moradores trouxeram algo mais em mim, algo que eu não havia sentido antes. Determinação. Eu não sabia o que a onça era, nem o que queria de mim, mas estava claro que não poderia viver mais com aquele peso sobre os ombros. A doença, os sonhos perturbados, a sensação de estar sendo caçado, tudo isso me consumia. Chegara o momento de enfrentar o que fosse necessário, de entender o que realmente estava em jogo. Naquela noite, tomei a decisão. Eu iria até o coração da mata, onde sabia que ela me encontraria. Não tinha mais nada a perder. Eu caminhei por entre as árvores, o som dos meus passos abafado pela vegetação espessa. O ar estava pesado, como se a própria floresta estivesse em silêncio, esperando. Não demorou para que o rugido distante ecoasse novamente. Era ela. Eu sabia que estava perto. A onça apareceu, como antes, com seus olhos brilhando com aquele brilho sobrenatural. Mas algo era diferente. Desta vez, eu não senti medo. Eu estava calmo, mais calmo do que jamais me senti antes. A criatura se aproximou lentamente, seus passos silenciosos como uma sombra. Ela parou diante de mim, como se estivesse esperando uma reação. "João", disse com sua voz arrastada e profunda, mas desta vez eu não tremi. Eu a encarei nos olhos e, em um gesto que parecia vir de algum lugar dentro de mim, fiz algo que nunca pensei que faria. Não lutei. Apenas encarei, sem vacilar, sem medo. O olhar da onça, que antes parecia imenso, agora parecia pequeno, fraco. Sua presença, que antes era esmagadora, começou a desaparecer lentamente, como uma névoa se dissipando ao amanhecer. E então ela sumiu. Não houve rugido, não houve mais nada, apenas o vazio da floresta. Eu estava ali, de pé, e pela primeira vez em dias, sentia que o peso havia sido retirado de meus ombros. Eu não sabia o que exatamente havia acontecido, mas uma coisa era certa. Nem toda ameaça pode ser derrotada com força física.
Às vezes é a coragem e o entendimento que fazem a verdadeira diferença. E eu sabia agora que aquele terror, aquela presença maligna, jamais voltaria. A floresta nunca dorme. Mesmo na mais densa escuridão, há sempre um sussurro, um estalo, um gemido abafado entre as árvores. Eu aprendi isso cedo, quando ainda era um rapaz franzino, carregando o facão gasto do meu pai. Agora, depois de décadas riscando a casca das seringueiras, sei que a mata tem olhos, tem ouvidos, e quem não a respeita acaba sumindo no ventre dela. Naquele tempo, vivíamos de retirar o leite das árvores, isolados no meio do mato, cercados pelo silêncio e pelo desconhecido. O trabalho era pesado. Madrugávamos para caminhar até os seringais, abrindo picadas no breu da floresta. Cortávamos a casca das árvores com cuidado, deixando o látex escorrer em pequenos potes de barro. Tudo feito sem pressa, sem desperdício. A floresta permitia que tirássemos o necessário, mas não gostava de ganância. As noites eram piores. O breu se espalhava como um manto grosso, apagando os caminhos, transformando os galhos em braços retorcidos. O vento, quando soprava, trazia ruídos que pareciam palavras engolidas pelo escuro. Muitos diziam que era coisa da cabeça, cansaço do dia, mas eu sabia que havia algo mais. O silêncio da mata nunca era completo. Foi numa dessas noites que um velho seringueiro me falou sobre a coisa que se esconde entre os cipós. Uma sombra viva que observa e espera. Quem anda sozinho pode ouvir o sussurro, o arrastar leve no chão. Primeiro, parece um simples galho tombado pelo vento, mas então ele se move, e quando se move, já é tarde demais. A lua não apareceu naquela noite. O breu se adensava entre as árvores, tornando tudo ao redor indistinto, como se a mata engolisse qualquer vestígio de caminho. Eu já tinha terminado o trabalho do dia, mas uma árvore distante, que eu havia sangrado de manhã, precisava ser verificada. O látex costumava escorrer devagar, e se não recolhêssemos na hora certa, endurecia na casca, desperdiçando o esforço. Com o facão na mão e a lanterna fraca presa no bolso da camisa, segui pela trilha estreita. O cheiro forte de seiva pairava no ar, misturado ao perfume úmido das folhas, apodrecendo no chão. No começo, tudo parecia normal. O coachar dos sapos ao longe, o zumbido de insetos esvoaçando perto do rosto, o farfalhar das folhas balançadas pelo vento. Mas então, o vento parou. O que restou foi um silêncio denso, quase sólido, como se a floresta tivesse prendido a respiração. Os grilos calaram, os sapos cessaram seus chamados, e até os galhos acima pareceram congelar no tempo. Eu também parei. Naquele instante, percebi que não estava sozinho. Um som surgiu perto de mim, algo arrastando-se pelo chão, um chiado áspero, irregular, como se um corpo se arrastasse pela folhagem seca. Meu primeiro pensamento foi cobra. A floresta estava cheia delas, mas aquilo soava diferente. Era um movimento mais pesado, mais demorado. A luz fraca da lanterna recortou um cipó grosso, negro como breu, enroscado na base de uma árvore. Só que ele se movia. Lentamente, como se tivesse vida própria, ele se desenroscava da casca e deslizava pelo chão em minha direção. Fiquei parado, sem entender o que via. O cipó se ergueu um pouco, como se me observasse, e então, num piscar de olhos, encolheu-se de volta para a escuridão. Tentei ignorar o que acabara de acontecer,
Tentei dizer a mim mesmo que era coisa da cabeça, um truque de luz, um galho movido pelo vento. Mas naquela noite, mesmo quando voltei para a rede e fechei os olhos, eu sabia. Algo dentro da mata me observava. Passei o dia inteiro tentando esquecer o que vira na mata, mas a imagem daquele cipó movendo-se sozinho não saía da minha cabeça. Meu corpo dizia para ficar longe, mas meu orgulho não permitia. Nunca fui homem de ter medo de mato. A floresta era cheia de histórias, de assombrações que os antigos contavam para assustar os mais novos. Eu me recusava a acreditar que um simples cipó pudesse ter vida própria. Na noite seguinte, peguei meu facão afiado e segui pelo mesmo caminho. O vento soprava leve, carregando o cheiro da mata molhada. Os sons noturnos estavam lá desta vez, mas pareciam distantes, abafados, como se algo maior os empurrasse para longe. Ao me aproximar da árvore, um arrepio gelado subiu pela minha espinha. A luz fraca da lanterna tremulava sobre a casca escura. E então eu o vi. O cipó negro estava lá de novo, mas agora se movia rápido, deslizando como uma serpente em minha direção. Antes que eu pudesse reagir, senti algo frio e áspero se enrolando no meu tornozelo. Olhei para baixo e vi o cipó se torcendo ao redor da minha perna, apertando com força. Instintivamente ergui o facão e desci a lâmina sobre ele. O corte foi limpo, mas, para meu horror, em vez de se soltar, o cipó cresceu de novo, brotando da própria carne como se nunca tivesse sido cortado. Golpeei outra vez, e outra. Cada vez que o cortava, ele voltava mais grosso, mais forte, serpenteando pelo meu corpo. A pressão aumentava, meu sangue pulsava nos ouvidos. O chão pareceu girar. Minha visão escureceu, e então, nada. Acordei com o rosto contra a terra úmida, o cheiro de folhas apodrecidas enfiado no nariz. O corpo inteiro doía, mas o pior era nos tornozelos. Senti um latejar profundo, como se algo tivesse tentado me esmagar os ossos durante a noite. Levantei devagar, tonto, sem saber onde estava. A árvore onde o cipó me pegou não estava à vista. De alguma forma, eu tinha sido arrastado para mais longe na mata. Um arrepio subiu pela espinha. Eu não queria pensar no que isso significava. Cambaleei de volta para o acampamento, cada passo uma luta contra a vertigem. O suor escorria frio pela testa, misturando-se ao barro grudado na pele. Quando cheguei, os homens pararam o que faziam e me olharam. Devia estar com uma aparência terrível. Sentei-me num toco de madeira e puxei a perna da calça para examinar os tornozelos. A pele estava roxa, marcada por vergões profundos, como se cordas grossas tivessem se enrolado ali. O silêncio ao meu redor foi cortado pela voz rouca de Zé Ramiro, o seringueiro mais velho do grupo. Ele me olhou sem piscar, o rosto sombrio sob a luz bruxuleante do lampião. Tu viu o bicho do cipó? Zé Ramiro puxou o banco de madeira e sentou-se diante de mim. Seus olhos pequenos e fundos brilhavam sob a chama trêmula do lampião. Os outros homens ficaram em silêncio, como se soubessem o que ele diria. Isso já aconteceu antes, murmurou ele, riscando o chão de terra com a ponta do facão. Há muito tempo, um homem sumiu desse jeito. Mexeu onde não devia, na parte errada da mata. Quando foram procurar, só acharam os potes de látex espalhados pelo chão. Ele nunca mais voltou. As palavras ficaram pairando no ar. O vento soprou de leve, balançando as folhas das barracas de lona. Ninguém ousava interromper.
Dizem que ele não morreu. Dizem que virou parte da floresta, continuou Zé Ramiro. Um espírito vingativo, que não deixa ninguém andar sozinho por aquelas bandas. Ele se enrola nas pernas dos homens, puxa devagar, sem pressa. Quem luta contra ele só afunda mais. Meus tornozelos pulsaram. A dor ali era real, não era história de velho. Engoli seco. Algo dentro de mim dizia que, se eu não enfrentasse aquilo, nunca mais teria paz. A última noite da extração chegou. Eu sabia que, se partisse sem voltar àquele lugar, jamais dormiria em paz. Então, tomei meu facão e entrei na mata. O caminho parecia diferente, mais estreito, como se as árvores tivessem se aproximado umas das outras. O ar estava pesado, carregado com um cheiro úmido e doce demais. A cada passo, meu coração batia mais forte. Quando cheguei à árvore, o silêncio caiu como uma pedra. Nem grilos, nem vento, nada. Apenas eu e a escuridão. Então ele veio. O cipó se ergueu do chão como uma serpente viva e se atirou contra mim. Antes que pudesse correr, ele já se enrolava nas minhas pernas, apertando com uma força que parecia quebrar meus ossos. Lutei. Golpeei com o facão, mas o maldito se regenerava, se multiplicava. A cada corte, mais laços se formavam, puxando-me para dentro da floresta. Foi então que lembrei das palavras de Zé Ramiro. Com meu último fôlego, cravei o facão no chão e me segurei ali com toda a força. A terra era minha âncora. Fechei os olhos e, num sussurro rouco, pedi ajuda aos espíritos da floresta. Um vento gelado soprou. O cipó tremeu, hesitou, e então, como se algo maior o ordenasse, soltou-se e recuou, desaparecendo na escuridão. Retornei ao acampamento no amanhecer, exausto, os pés arrastando pela terra como se tivessem perdido toda a força. Ninguém disse uma palavra, mas os olhares sabiam o que havia acontecido. O silêncio era profundo, como a própria floresta. Nunca mais pisei na mata sozinho à noite. As marcas nos tornozelos ficaram, embora com o tempo as cicatrizes se tornassem apenas um lembrete constante. O medo, esse, nunca se dissipou. A cada som estranho no breu, uma parte de mim ainda esperava ouvir aquele chiado, aquele arrastar de algo que não deveria estar ali. Com os anos, outros homens desapareceram na mesma região, sempre no escuro, sempre sozinhos. O bicho do cipó continuava à espreita, invisível aos olhos dos incautos, esperando pacientemente o próximo que ousasse desafiar a mata. A lenda, assim como a própria floresta, nunca esquece. E por mais que tentasse negar, eu sabia que a mata tinha me marcado para sempre. Ela era parte de mim agora, como eu era parte dela.